antes de você trabalhar com Operação Prato, com esses casos, lá naquela época, lá em 77, 78, qual era a tua relação com a ufologia? Você tinha algum interesse nisso? Você já anteriormente chegou a estudar algo sobre isso? E eu queria que você condensasse, eu vou até condensar em duas perguntas. E a segunda coisa é, qual foi, se você encontrou algum desafio na redação do jornal com relação a esse assunto, alguma zombaria ou coisa do tipo, pessoas não levando a sério o que estava acontecendo naquela época ali, e como que foi isso para você, né, lá atrás, em 77, 78? Primeiro, eu sempre tive uma curiosidade em relação a esses fenômenos, aquela pergunta que todos nós fazemos, né? Quem eu sou? Qual é o meu papel aqui? Estou fazendo o que aqui? Né? Por que eu estudo? Por que eu acumulo conhecimentos? Qual é a finalidade disso tudo se nós vamos morrer um dia? E após a morte, para onde é que vai esse conhecimento todo acumulado? Isso se expande? Isso fica com a consciência? Ou quando há a morte física, a consciência permanece e tudo aquilo que você amealhou de conhecimentos, você difunde aquilo em um novo tipo de vida? Como é que isso tudo funciona? Essa coisa sempre me perseguiu, digamos assim, né, como curiosidade em tentar buscar essas respostas. Eu sempre tive isso. Eu gostava sempre de filmes de ficção. Quando 2001, uma Odisseia no Espaço foi lançado em Belém, a cidade praticamente parou. Muita gente foi, eu fazia parte, eu era crítico de cinema, fazia parte da Associação de Críticos Cinematográficos do Pará, a gente assistia filmes de arte, no cinema de arte, e depois comentava as obras. Nós temos um grande pesquisador cinematográfico aqui, chamado Pedro Veriano, ele tinha um cineminha na casa dele, cinema Bandeirante, a gente ia assistir os filmes nos cinemas comerciais e depois íamos comentar na casa dele. Quer dizer, toda essa curiosidade me impulsionou a buscar, quando eu fui pautado em 1977 pelo jornalista Valmir Botelho, meu chefe de redação, a investigar o que estava acontecendo no aparecimento das luzes. Então, casou o meu interesse, a minha curiosidade, com a pauta que me foi oferecida. Agora, respondendo a tua segunda pergunta, na redação eu vi assim, como há hoje ainda um preconceito da imprensa brasileira, eu não sei nem tanto da imprensa mundial. Hoje já existe uma abertura mais de pensamento. Eu acho que nós temos que ter a mente aberta para receber aqueles fatos, aquelas coisas que nós não conseguimos explicar. Isso tem muito a ver com o estudo da ufologia, com o estudo dos fatos desconhecidos, que não tem explicação nem da própria ciência. A gente tem que observar que a ciência também é muito negacionista e muito dogmática. Então, negacionismo de um lado, dogmatismo de um outro. Esse dogmatismo, às vezes, cego, né? E todo dogmático não deixa de ser um cego, ele rejeita tudo aquilo que não está dentro da esfera de conhecimento dele, abomina e desacredita, e só acolhe aquilo que é confortável ao pensamento dele, ao modo dele de ver o mundo e de entender as coisas do mundo. Eu acho que o grande desafio é a gente buscar compreender outras formas de manifestação da inteligência, e da inteligência que talvez não seja nem a inteligência humana. Como é que ela ocorre, como é que ela se processa, como é que ela interage com o ser humano. Nesse caso do aparecimento das luzes, a grande dúvida é qual era o objetivo desses ataques. Há muitas teorias de que seriam experiências para de hibridismo, para a instauração ou a criação de uma raça que seria metade humana e metade extraterrestre. Esse sangue que era colhido das pessoas serviria como uma espécie de uma vacina espacial para a criação dessas, combater várias doenças que permitisse, nesse hibridismo, o surgimento de uma raça metade humana, metade extraterrestre. Quer dizer, essas perguntas todas
elas estão hoje, 46 anos depois, sobre o que aconteceu com a Operação Prato. Também há outras teorias de que isso tudo não passava de experiência das grandes potências mundiais, os americanos, os russos, hoje nós temos os chineses, né? Mas naquela época a Guerra Fria era a Rússia, a União Soviética e o mundo ocidental, os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Então, muitas armas de guerra foram pesquisadas secretamente e muitos aviões de alta velocidade também percorriam os céus secretamente, sem que os seres humanos comuns tomassem conhecimento do que era aquilo. Mas é preciso a gente saber identificar o que é um avião em alta velocidade, uma luz de um avião, um balão meteorológico, um relâmpago globular e outras manifestações eletromagnéticas que ocorrem na nossa atmosfera e nos céus, de um objeto em alta velocidade, às vezes, como foi detectado pelos militares da Operação Prato, um objeto voando a mais de 30 mil quilômetros por hora. Isso, em 1977, foi detectado pelos investigadores da Operação Prato, os militares da Aeronáutica, e junto também com militares do Exército e da Marinha. As três forças participaram da Operação Prato. Fala-se muito na aeronáutica, mas esses militares também participaram. Há relatórios. Até hoje, nós estamos tentando, junto à Comissão Brasileira de Ufólogos, fazer com que esses relatórios venham à tona e expliquem, do ponto de vista militar, o que foi pesquisado por eles, o que foi investigado por eles. Porque a minha investigação pessoal, a minha investigação paralela, ela está toda no livro Luzes do Medo, e virão mais outros trabalhos que, após a divulgação do livro, eu fui procurado por pessoas do meio militar e alguns que participaram da operação e que têm muitas dúvidas acerca do conteúdo desses relatórios secretos. Eles defendem também que esses relatórios sejam divulgados, assim como eu estou hoje ainda nesse trabalho de tentar desvendar isso. A CBU, a Comissão Brasileira de Ufólogos, por meio dos grandes pesquisadores, o Marco Antônio Petit, o Tiago Tiquete, e o Fernando Ramalho. O Fernando Ramalho está na linha de frente, mandando ofício, mandando expediente. Nós, recentemente, procuramos saber cadê os relatórios da Operação Prato. Nós temos ofícios, nós chegamos até a acionar agora, recentemente, por exemplo, no caso de Varginha, da operação que capturou um suposto ser lá em Varginha, buscar esclarecimentos oficiais, inclusive usando a lei de acesso à informação, que é uma lei que, hoje em dia, ela precisa ser validada no Brasil, porque hoje nós estamos vivendo uma fase de revisionismo histórico no Brasil, de revisionismo político, né? Eu não gostaria de entrar nessa questão, porque aqui a questão é ufológica, mas hoje em dia está se reescrevendo a história do Brasil, tentando negar fatos que aconteceram no passado até mais recente. E esse caso da Operação Prato, só para focar num assunto, ele não pode continuar soterrado pelos escombros do esquecimento. Ele tem que vir a público, ele tem que satisfazer uma curiosidade da sociedade brasileira sobre o que de fato aconteceu, né? Para que essas teorias que tem aí, elas não continuem subsistindo, porque há muita dúvida, há mais dúvidas do que certezas sobre o que de fato aconteceu naquelas aparições bizarras aqui no estado do Pará.